vídeo com uma receita muito fácil e prática usando filés de peixe. Então, temos aqui os filés de São Peter, 3 filés, e a gente vai fazer ele meio grelhado e meio empanado, com pouco óleo para não ficar frito, só que com a farinha que é para ele não se desmanchar, tá? E para acompanhamento do filé a gente vai fazer purê de batata, que elas já estão aqui cozinhando porque leva um pouquinho mais de tempo, ela já está a uma meia hora cozinhando, e alguns legumes como brócolis e os outros ingredientes que vai servir para a gente poder fazer o nosso filé. Tá? Também será acompanhado de uma espécie de molinho com camarão. Então a gente vai usar esse mesmo, congelado, só que aí a gente vai fazer o seguinte, ele tá até com gelinho em volta dele, tá vendo? A gente vai colocar uma pra ferver, pra jogar nele, pra dar uma quebrada nesse congelamento do camarão. Então vamos começar a temperar o peixe. O que eu gosto de temperar o peixe? Basicamente com limão e alho e sal, tá? Então, uma tampinha assim do limão, para essa quantidade de peixe tá bom. A gente espreme sobre eles e aí a gente amassa um alhinho. Eu gosto de dentes de alhos grandes, que é para facilitar na hora de descascar e de amassar, enfim, não precisa ficar amassando um monte de dente de alho. Amasso o alho. Pra quem não tem habilidade para amassar o alho, é só usar aqueles aparelhinhos. Eu também tenho, mas eu acabo achando mais rápido amassar do que pegar o aparelhinho, colocar o alho lá dentro e tal. Aí são técnicas que a gente aprende com a mãe da gente em casa. Joga lá no peixinho. E aí nós vamos pôr sal. Quanto de sal? Uma colherzinha de café assim, ó, pequenininha, a gente pega de sal. Uma colherzinha assim. Volta sobre o peixe. E mais meio. E aí você vai misturar esses temperos. Pode colocar um pouco de pimenta também. Pimenta do reino fresca, moída na hora. E aí você vai simplesmente passar aqui esses temperos nos peixes. Primeiro tempera o peixe. Dificilmente a gente já deixa o peixe temperado, né? Na correria do dia a dia a gente acaba pegando peixe, descongela ele e já logo faz, né? Então, a primeira coisa que faz é temperar ele para que ele vá absorvendo um pouquinho desses temperos que nós colocamos nele. Vamos ver já se aquelas batatas estão boas. Dá uma furadinha assim, ó. Essa aqui é um pouco maior, ainda tá um pouco dura. As menores já estão boas. Não precisa estar tão cozida assim. Eu até prefiro cozinhar na panela, porque se colocasse na panela de pressão, talvez o tempo exato pra gente saber o cozimento, às vezes ela já cozinha demais, às vezes ela tá dura demais. Assim dá pra gente ir furando aos poucos, ó, com 40 minutos você dá uma furadinha, ela já deve estar boa. Se a batata for um pouco maior, ela vai demandar um pouquinho mais de tempo, mas batatas médias assim, geralmente uns 40 minutos cozinhando num fogo mais ou menos alto já é o suficiente. Aí essa água aqui já deu uma leve esquentada enquanto a gente estava aí temperando o peixe. Eu vou jogar ela nos camarões, ó. Só pra dar uma quebrada, tá? Nesse congelar que eles estavam aqui. Eles já até soltam mais fáceis, ó. Vou descascar essa batata. Tá quente, né? Acabou de sair da fervura. Peixe, às vezes, é um pouco difícil fazer. Eu senti bastante dificuldade porque ele sempre desmanchava quando a gente tentava fazer grelhado. Sempre desmanchava. E aí, fazendo alguns testes, eu descobri que se a gente desse uma leve empanada nele com farinha de trigo antes de colocar
ele para grelhar, porque a quantidade de óleo é quase a mesma, tá? Para grelhar, um pouquinho só mais. Então, se você dar uma leve empanada na farinha de trigo, conserva a estrutura do filé e ele não desmancha tão fácil assim. É claro que não pode ficar manipulando muito o filé, mas ele, em geral, ele mantém bem a estrutura. Purê é aquela receita básica da avó. Batata, amassa a batata, coloca uma gema de ovo. Atenção, é só a gema, porque se você colocar o ovo inteiro, a clara começa a cozinhar junto com o aquecimento da batata e não fica com uma aparência bonita. E uma vez descascadas as batatas, a gente usa esse amassador de batatas aqui, tradicional. E agora, para preparar as batatas já estão aqui, ó, todas já amassadas. Liga o fogo, pode ser fogo baixo, tá? Foguinho baixo. O que vai aqui? Uma colher de sopa de manteiga ou margarina, no caso eu tô usando a margarina. Uma gema de ovo e leite. Vamos colocar aproximadamente 100 ml, à medida que a gente sentir a textura que for ficando aqui o nosso purê, a gente ou coloca mais ou deixa como está. É só mexer, ó. Dissolve bem a manteiga ou a margarina. Lembrando que se usar manteiga ou margarina com sal, a necessidade de introduzir mais sal é menor, né? Então a gente não precisa colocar tanto sal ou reduz um pouco a quantidade que a gente coloca. A minha margarina já tem sal, porque é a margarina que eu uso comum aqui em casa. Quanto que eu vou colocar aqui de sal? Meia colher de sopa. E mexe. Quem gosta de um purezinho mais mole pode colocar mais leite. Eu prefiro assim, com essa consistência, ó. Dá pra ver? Pra mim ele já tá no ponto. Precisa cozinhar um pouquinho, porque como nós colocamos uma gema de ovo, é importante que ela cozinhe. Ela está aqui misturada junto da batata, do leite, da manteiga, mas é preciso que cozinhe um pouco essa gema, tá? Viu como é simples? E está pronto o nosso purê. Vamos ver se tá bom? É bom experimentar para saber se precisa colocar mais sal. Tá uma delícia, não precisa de mais sal. Pode desligar isso aqui e reserva, porque agora nós vamos para o nosso peixe. Ele tá aqui, ó, até meio esbranquiçadinho por conta do limão, que ele começa a dar a acidez do limão cozinha um pouco o peixe. Então a gente vai dar uma leve empanada nele na farinha de trigo. Eu coloquei aqui mais ou menos uns 150 gramas de farinha. Pode ser que sobre, e se faltar, a gente só coloca mais. Então faz assim, ó. Aperta ele na farinha, dos dois lados. Dá pra usar merluza também, ou outros peixes. Esse aqui tem dado certo quando eu faço aqui em casa. Fica gostoso. O público gosta. A farinha vai ser até um pouco absorvida pela umidade do peixe, tá? Mas não precisa ficar repassando não. O quanto que a gente empanar aqui já é o suficiente para manter, tá? A gente vai também fazer brócolis. Então a gente pega aqui um pouquinho de brócolis. Vou pegar, como aqui na minha casa só eu como legumes, meu marido não curte muito legumes, eu vou fazer pouquinho, porque é só pra mim. De qualquer forma, para duas pessoas em casa seria pouca a mesma quantidade, tá? Tira essas folhas aqui. Vamos pegar só a florzinha, tá? O caule aqui, a gente pode usar
para outros preparos, fazer caldo de legumes para risoto, tá? Dá para reutilizar. Uma lavadinha. E vamos dar uma cozida neles. Os legumes, o ideal não é que eles fiquem molengas. O ideal do legume é que ele fique crocante. Então, a gente vai botar aqui para ele cozinhar. Pode ser fogo alto. E a ideia é o seguinte: começou a ferver, deixe por aproximadamente 4 minutos. Quando completar os 4 minutos que está ali fervendo, a gente tira e joga numa água gelada e com gelo para dar aquele quebra na cocção. Isso chama-se dar uma branqueada no legume, tá? Aqui a gente vai colocar um pouquinho de sal. Então, meia colherzinha de colher de sobremesa de sal. E vamos fazer o nosso acompanhamento enquanto cozinha lá com os camarões. Tira aquela água que nós colocamos. Tira tudo. Vamos colocar ali meia cebola roxa e um dente de alho. Esse dente de alho tá bem grande, então vai ser meio dente de alho. Bom, e agora ele já cozinhou por aproximadamente 4 minutos. A gente tira ele aqui dessa água fervendo e joga numa água gelada. Tá vendo que tem até umas pedrinhas de gelo aqui, tá vendo? É essa mesma a intenção. Pra poder parar a cocção aqui do nosso legume e ele manter a crocância que ele estava, tá? Pode deixar aqui durante um pouquinho, com alguns segundos, e já tira, tá? Paralelamente a isso, nós vamos começar a preparar o molho de camarão que vai por cima do nosso filé depois que ele estiver fritinho. Para isso, nós temos 2 colheres de manteiga. 2 colheres de manteiga. Vamos colocar aqui na nossa frigideira, tá? Aquece. Quando ela estiver derretida, fogo alto. Quando ela estiver derretida, nós vamos introduzir aqui o nosso camarão, tá? Vamos tirar o nosso brócolis daqui. Já tá até geladinho. E o que a gente vai colocar aqui nessa manteiga? Algumas ervas. As ervas que eu tenho aqui na minha casa são salsa, tá? Salsinha picadinha, tomilho e um pouco de orégano, tá? Começa a derreter aqui. Enquanto não derrete, o que a gente vai fazer? Vamos temperar um pouquinho esse camarão com meia colherzinha de café de sal. É um pouquinho mesmo. Se necessário for, a gente corrige depois. Pimenta. Tá? Pimentinha. Então, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. E aí, vamos espremer meio limãozinho aqui, ó. Pronto. Ó. Derreteu. E assim a gente joga o nosso camarão aqui. Vai criar uma aguinha, porque o camarão estava descongelado, a gente colocou limão. Ele vai fritar nessa manteiga. Para isso, o fogo tem que estar alto, tá? E aí a gente deixa ele um pouquinho. A água dele vai começar a reduzir, 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 até que ele começa de fato a fritar aqui na manteiga, tá? Então, vamos aguardar. Então, olha só, ele já reduziu bastante aquela água do camarão e só ficou a manteiga aqui, tá vendo? Agora é o momento de a gente baixar o fogo e vamos introduzir as ervas. Vamos iniciar com o alhinho, aquele meio dente de alho, a salsinha, o tomilho, que vai dar uma aromatizada, e um pouquinho de orégano. Não coloquem muito orégano, porque orégano é uma erva perigosa. Ele pode roubar o gosto das outras, tá? E também a meia cebola roxa picadinha.
mexe tudo isso. E aqui vai fritar um pouquinho em fogo baixo. Ó como fica bonito, colorido. Vamos deixar aqui um pouquinho no fogo baixo, tá? Enquanto isso, vamos calibrar aqui pro fogo médio. Aproximadamente 30 ml de azeite na frigideira. Dá uma forradinha assim no fundo dela. E vamos acomodar os filés aqui. Esperar ele ficar um pouco quentinho. Nossa, tá um cheiro muito bom, não tá? Mas não precisa ter pressa, porque senão ele corre risco de quebrar. Tá vendo que o peixe, como ele tava molhadinho, ele até hidratou bastante a farinha. Não tem problema, ela não vai se desfazer por conta disso. Você tá vendo que ela tá bem hidratadinha, mas a farinha está aqui. E o importante do óleo estar aquecido é para ele não começar a encharcar o nosso filé de óleo antes dele estar quente. Então ele começa a borbulhar, ó, vejam aqui. Ele começa a apresentar umas bolinhas, tá vendo? Já tá na hora da gente colocar o nosso filé. Primeiro, vou colocar outro aqui do outro lado. Dá uma mexidinha. E aqui, ó, eu vou desligar, tá? Pronto, reserva. Temos aqui o nosso purê, o nosso camarão e a gente tá começando a fritar o filé. Então estamos quase lá no fim do nosso jantarzinho. Então, olha só, a gente já virou. O ponto é esse aqui, ele fica um pouquinho moreninho, tá vendo? Não quebrou, foi super simples de virar, ele fica bem mais consistente, com uma textura melhor. E tá pronto. 3, 4 minutinhos de um lado, vira, 3, 4 minutinhos do outro e tá pronto o nosso peixe. Vou desligar e é só montar o prato. E aqui está o nosso prato prontinho. Um aroma maravilhoso e a gente vai harmonizar com um vinho francês, Pinot Noir, indicado pelo meu marido. Saúde!